Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Lamartine. noite, Lamartine. Tudo bonzinho? Tudo bem, graças a Tudo bem, Deus. graças a Deus. Maravilha. Como estão todos? Uma Uma satisfação imensa satisfação imensa e nos e nos receber você receber hoje você hoje nessa nessa live, né? live, né? Dia Prazer 20 é todo 20 nosso. de de certo? certo? Para Para nos nos compartilhar com compartilhar com a a sua sua palestra, né? palestra, né? Nesse momento de Nesse momento de pandemia, ainda pandemia, ainda virtualmente, né? atualmente, né? Estamos Estamos presencialmente, mas realmente, mas graças a Deus pela graças a Deus pela oportunidade. oportunidade. Iremos, né? Iremos, né? Tema da Tema palestra de da hoje, palestra de hoje, os os fortuitos fortuitos ocultos, ocultos, né? né? Eu vou Por fazer a fazer a apresentação, apresentação, certo? certo? Nosso irmão Nosso irmão Lamartine Lamartine é é do do Grupo Grupo Espírita Espírita Gamaliel, Fraternidade, Gamaliel, Fraternidade, localizado em Jabotão, localizado em Jabotão, certo? certo? Nossa Nossa parceira, né? parceira, né? De outras E outras atividades que o atividades grupo que o grupo realiza, realiza, realizou. usou, Somos amigos, somos amigos, amigos amigos fraternos. fraternos. A gente já A está gente já está nesse trabalho nesse trabalho de virtual, virtual, né, do ano né? Ano passado, nessa passado, nessa trabalho trabalho por conta da da pandemia, pandemia, possamos aqui possamos aprender aqui um aprender pouco um hoje pouco hoje dessa doutrina dessa maravilhosa, doutrina maravilhosa, conhecimento, ensinamento conhecimento, ensinamento da da palestra na noite. palestra na noite. Lamartina, a gente Lamartina, a fica gente fica das 9, das né, uma 9, né? hora Uma hora, uma ação, uma ação, mais ou menos mais 5 ou para as menos 9, 5 né, para as que dá 9, um, que dá um pouquinho para um pouquinho para você, você, para dar um para dar um encerramento, encerramento, a prece a final. prece final. Eu vou iniciar Vou com a iniciar prece com a prece e e você você apresenta para o público apresenta para o público entrando aí, entrando aí, participar dessa participar dessa de hoje. de hoje. Vamos nos Vamos nos Mas concentrar. você não concentrar. vai, mas você Tá não vai uau. fugir não, vai ficar conosco, né? Oi? Oi? Vai fugir não, vai ficar conosco, né? Deus de infinita Deus de bondade, infinita bondade, de amor, de de amor, paz, de paz, Jesus, nosso Jesus, nosso e modelo, e modelo, Maria Maria Santíssima, nosso Santíssima, nosso Doutor Bezerra, Doutor mentor do Bezerra, mentor do trabalho, trabalho, Clarice, mentora do Clarice, trabalho, mentor do trabalho, certo? Pedindo a certo? oportunidade Pedindo a oportunidade de hoje para de que hoje possamos para que possamos realizar esse realizar trabalho esse trabalho dessa doutrina dessa doutrina maravilhosa, maravilhosa, nos nos dando o dando prazer de participar participar conosco conosco do seu do seu conhecimento, conhecimento, transmitindo transmitindo a a sua sua de amor, de amor, bondade de para bondade para nos nos orientar nessa orientar nessa que que possamos hoje possamos hoje estar aqui melhor do que aqui melhor chegamos. do que chegamos. Essa missão, Deus. Deus, Iluminar cada um irmão cada um desse irmão desse aqui trabalho trabalho e os demais e irmãos de outras irmão de outras instituições instituições que hoje e se hoje encontram se encontram no mesmo mesmo trabalho trabalho online das das informações da informações, doutrina a doutrina de amor e de de amor e bondade de bondade, e que e que possamos possamos hoje hoje ter a ter a oportunidade de aprender oportunidade de aprender maravilhosa. maravilhosa. Eu que Eu que todos, muita paz todos para muita todos, paz para todos, a a luz que a gente luz que as nosso nossos mestre mestres Jesus faça Jesus presente, faça seja presente, agora seja sempre. sempre. Assim seja. E assim seja.
Bem, meus queridos amigos, o tema quando a gente é convidado para falar do Evangelho, né? Que é a boa nova, que não é nem tão nova assim, já que Jesus já tem 2000 anos que nos proferiu essas boas novas, e mesmo assim, ainda, mesmo depois de 2000 anos, não entendeu muito bem as palavras de Jesus, a proposta amorosa de Jesus. Né? E os infortúnios ocultos do capítulo 13 é bem, como eu posso dizer, é bem, é bem oportuno nessa nossa realidade em que estamos passando atualmente. Ele começa assim, nas grandes calamidades, a caridade se emocionam e observa-se os impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. E é verdade, né? Nós vemos quando acontece algum desastre, quando cai um avião, quando tem um desastre de alagamentos. E esses desastres passageiros nos comovem. Né? E a nossa tendência primeira, por impulso, é ajudar, é acolher, diante da necessidade latente dos outros. Mas esse trecho do Evangelho é interessante porque ele fala dos ocultos, que sempre existiu. Que sempre existiu. Porque a fome sempre existiu. O desemprego sempre existiu. Não é algo novo. Não é algo novo. Então, tanto que Jesus fala assim: se eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu com frio me vestistes, tive preso e tive doente e fostes me visitar. Dando pistas que a gente tem que realmente olhar para o próximo com mais carinho, mais de perto, mais cuidado, dentro da necessidade que eles passam naquele momento. E o que essa pandemia nos trouxe? Ela, na verdade, ela tirou o oculto desse infortúnio. A gente vê milhares de pessoas passando os sinais hoje, não tinha um sinal que não tinha pelo menos uma pessoa com um cartaz pedindo alguma coisa. Então, quando a gente olha essa coisa gritante chegando às nossas portas, não tem como a gente não se comover. Provavelmente vocês devem passar por isso, já que vocês são um grupo que tem a assistência aos menos afortunados na veia. O que antes se fazia de sopa, de cestas básicas, o volume de pessoas necessitadas aumentou. As pessoas sempre existiram. Sempre estavam ali necessitadas. Mas agora, com o desemprego, com a dificuldade econômica que estamos passando, essa coisa agrava, essa coisa aumenta de volume. E não é mais oculto. Está nas nossas esquinas, está nos nossos bairros, está na nossa rua. Um amigo meu essa semana disse: poxa, meu vizinho, que eu nunca pensava, bateu lá na porta de casa, minha vizinha, porque não tinha o que comer.
E como ele sabia que Afonso distribuía cestas básicas no centro, ele foi lá para pedir uma cesta básica. Porque essa pandemia levou ele desempregado e o pai morreu da Covid. O pai, que era aposentado, era o sustento da casa. Porque era o único que recebia certinho. O filho e o neto e os netos, né, não tinham, perdeu o emprego e não tinha como ter mais renda. E nessa pandemia levou o pai deles, a única fonte de renda. Mostrando pra gente que esse infortúnio oculto já não está mais oculto. Está ao redor de nós. E que merece a nossa atenção. Porque é curioso que quando um avião cai, o que procuramos fazer? O que as autoridades procuram fazer? Hein, Luiz? Hein, Silvio? Oi? Quando um avião cai, o que as autoridades procuram fazer? Investigar o caso, né? Para quê? Para identificar a causa da queda do avião, né? Causa da queda do avião. Para que isso não se repita. Exato. Né? Para que realmente seja mais seguro. Quando há uma enchente, o que as autoridades têm que fazer? Se prevenir. Limpar os córregos, melhorar a via de escoamento de água da cidade, para que esse infortúnio não aconteça mais. E os infortúnios ocultos que estamos passando agora, que já não são tão ocultos assim, já que a miséria está batendo na nossa porta. O que é que devemos fazer? É justo matar a fome do agora. Porque antes de investigar a causa quando o avião cai, antes de investigar a causa da queda do avião, socorre os feridos, não é verdade? Ao resgate. Ninguém vai, não vou resgatar não. Estou aqui investigando porque houve esse acidente de ônibus. Primeiro o resgate, a necessidade latente. Depois, a outra necessidade. O que fazer para que aquela calamidade não se repita? Porque todo mundo quer ir para um mundo de provas e expiações. Sair do mundo de provas e expiações e ir para o mundo de regeneração, não quer? Mas isso só vai acontecer individualmente ou coletivamente? Coletivamente. Não é 1, 2, 3. O mundo é um coletivo. Enquanto nossos irmãos estiverem nesse infortúnio oculto, onde volto a reforçar, nessa pandemia não é mais oculto, a gente vai repetir esses processos. Nos mostra a pandemia agora a nossa fragilidade econômica, onde não se tem reservas para cuidar. Nossa fragilidade de cuidar do povo, do próximo, onde já faltava leitos antes. Ou esse negócio de faltar leito é algo novo? Não é. Não é, sempre existiu. Sempre existiu. Mas era o quê? Oculto. Não era oculto? E a pandemia, o que aconteceu? Tirou esse véu e mostrou o quanto a gente precisa
se modernizar e ampliar a nossa assistência de saúde pública. Porque está lá na Constituição. É dever do Estado. Quantos e quantos meninos estão preparados? Tecnologia bastante temos. Mas quantos dos meninos que não estão que estão sem estudar de colégio público que estavam acompanhando as aulas? Muito poucos. Muito poucos. Então, por quê? Porque não tinha o básico. Porque não tinha o básico. Mas isso sempre existiu. A pobreza, a desigualdade social sempre existiu. Mas agora a pandemia veio mostrar pra gente em outro patamar. Só olha, como é gritante, como qualquer vento, qualquer sopro abala a nossa realidade tão frágil. Ah, não, estamos bem, estamos melhores, somos pessoas melhores, somos seres humanos melhores. Bastou um vírus pequenininho, microscópico, para a gente entender que ainda temos muito a melhorar. Em todos os aspectos. Não estamos falando de uma tempestade, não estamos falando de quedas de aviões. Embora hoje no Brasil caem o equivalente a 5 aviões por dia em termos de mortes pela Covid-19. Esse infortúnio é oculto agora? Não é. Nos revela um sistema nosso de saúde fragilizado, um sistema econômico também fragilizado, onde não se pode dar sustentação para que possa rumar a casa direito, onde ninguém no mundo estava preparado. Mas os que mais sofreram são os que mais têm desigualdade. Então, chega a hora que ela tente. Porque se você for perguntar para algum dos que vocês dão a cesta básica, se eles querem essa cesta básica todo mês, ou se gostariam de um emprego para comprar não só a cesta básica, mas algo a mais. Uma carne, para fazer um churrasquinho no final de semana, para comemorar, ou para desaluviamento, porque a semana toda foi difícil. Um bolo. Eles provavelmente iam dizer: preferíamos estar trabalhando e não contar com essa cesta. Mas graças a Deus que tem essa cesta. E aí nós, espíritas, temos que atuar na necessidade do outro, na necessidade latente do outro. E a necessidade atual ainda é matar a fome. Mas e depois de matar a fome? O que podemos fazer para ascender essas pessoas? Fazer dessas esmolas salários. Já ouviu falar disso, Silvio? Já. Essa tem que ser a nossa pergunta. Porque enquanto tiver essa discrepância de gente pedindo, de irmãos nossos passando fome, regeneração vai estar um pouquinho distante. Então essa pandemia veio para desocultar esse maior flagelo que a gente se encontra. Que, como diz Emmanuel no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o maior entrave do ser humano? A chaga
O egoísmo. Chaga da humanidade. Se nossas relações não fossem tão egoístas, e a gente visse o outro, desse para o outro aquilo que gostaríamos de receber, a gente não se contentaria em dar só pão, sopa ou uma cesta básica. A gente só seria feliz de verdade quando visse aquele meu irmão em condições de trabalhar e ter o próprio sustento. A gente tinha um projeto lá no centro do Afonso, lá no Discípulos do Mestre, que era de promover, né? E queria dar cursos de eletricidade. A gente até começou a se organizar, mas depois se desmobilizou. Curso de eletricista, para eletricista predial, né? Para a gente fazer uma coisa que a gente pode fazer um cursinho para essa juventude, para passar na faculdade. Temos dons variados. E por que não compartilhar esses dons também? Porque depois de saciado a fome, tem que se saciar também a fome da dignidade. Essa é a palavra. Dar ao outro dignidade. Eu sou. Por quê? Porque somos espíritos imortais. E se hoje eu estou nessa posição, amanhã eu posso estar na posição dele. Amanhã, essa estrutura que a gente está montando aqui é para nós amanhã. A gente fica assim, eu estou fazendo isso para o futuro dos nossos filhos. Para o nosso futuro mesmo, porque a gente vai reencarnar nessa terra. E se a gente, por exemplo, desmata, aumenta o aquecimento global, não está nem aí para o uso da água, que é outro bem escasso no planeta Terra, a água potável. Qual será o futuro quando reencarnarmos de novo nessa Terra? O nosso futuro. Então essa ascensão para a regeneração de olhar para o outro, a necessidade do outro agora, e para que aquela situação não se repita mais, na verdade, é para que eu também, lá no futuro, não caia na mesma condição que aquele ser humano ficou. Entende? Como olhar para o outro, amar ao próximo como a si mesmo, é um ato de futuro, de olhar para o futuro. Então, não temos como passar desapercebido hoje que uma chaga da humanidade é o egoísmo. E um fruto dessa árvore maldita que é o egoísmo é a desigualdade social. É esse abismo social. Não é nem mais desigualdade. Que quando a gente olha na lei do progresso, lá no Livro dos Espíritos, fala que a desigualdade de riquezas sempre vai existir. Mas a desigualdade social só é de mundos inferiores. Porque vai ter aqueles que vão trabalhar mais, outros trabalhar menos, outros se contentar com salários mais baixos do que os outros. Então essa diferença de riquezas vai ser natural. O que não pode é a diferença social, o que não deveria é essa desigualdade social. Onde, hoje, a população que mais morre
é negro nessa doença, é negro pobre. Então, se essa doença fosse uma doença igual para todo mundo, é verdade que morre tanta gente branca, mas as estatísticas estão aí, onde mais gente negra, pobre morre, fazendo com que a gente entenda que a desigualdade, o abismo social é muito grande. E enquanto isso, seis pessoas no Brasil ganham o equivalente à metade da população toda junto. Imagina, Silvio. 6 pessoas ganham o equivalente a 100 milhões, metade dos brasileiros, já que somos 210, né? 210 milhões. 210 milhões de brasileiros, 100 milhões, metade disso, 105 milhões, 105 milhões, juntos, toda a renda é igual a dessas 6 pessoas. Uma desigualdade. Já não é mais desigualdade, é um abismo. É. E detalhe, não pense nós que eu estou do lado. Não sou eu um dos 6. Eu sou um dos 100. Nós somos um dos 100. Somos. A gente está ajudando o outro porque desses 100 milhões existe ainda o nível miserável da coisa que está lá onde a Covid levou a única pessoa que trazia renda para dentro de casa, que era vovô, que era vovó, na sua aposentadoria pequena, que ganhava um salário mínimo, mas era o que mantia a família e vinha os outros penduricalhos a fazer. É cruel, é muito cruel o que acontece. Você veja lá no Amazonas o que aconteceu. Então, e aí é nossa responsabilidade também. É nossa responsabilidade também. Porque todos nós somos irmãos, já disse Jesus. Quando ele fala assim, tive doente e não me visitaste, tive preso e não me visitaste, ele não diz que foi na fronteira, eu tive preso aí perto de você e não me visitou. Tive doente e não me visitou. Ou seja, tive doente e você nem se importou comigo. E a gente faz, mas isso é lá na Europa, isso é lá no Amazonas. Não tem nada a ver com isso. Como não? É seu irmão que está lá. É seu irmão em espírito que está lá. Passando por toda essa problemática. E não podemos vendar aos olhos quanto a isso. Quando Jesus ataca os vendilhões da fé, porque todo mundo fala que Jesus, mas Jesus foi um grande revolucionário. Pois ele nos chamava a atenção exatamente do que precisávamos mudar. Exatamente o que precisávamos mudar. Quando ele atacou os vendilhões da fé, ele foi enérgico com os que estavam lá vendendo a fé. O que é que vocês estão fazendo aqui no templo de meu pai? E o que vemos agora é essa exploração da fé também. E o Espiritismo vem aumentar a responsabilidade nossa quanto a isso. Porque se todos nós somos espíritos, irmãos,
Não poderíamos olhar o outro com indiferença, nem causar essa indiferença também, nem tomar atitudes onde aumentasse essa diferença. Eu fiquei triste demais quando 64% da população, detalhe, e fatiou entre as religiões, né? Embora o espiritismo, na sua essência, é uma filosofia de vida, com consequências de eu me espiritualizar, ou seja, religiosas, porque fala de Deus e da existência de Deus. Mas o IBGE bota no mesmo saco. Tudo bem, não tem problema não. Tem nada de mal de nos ver como uma religião. 64% acredita na frase bandido bom é bandido morto. Silvio, eu te pergunto, para onde vai o espírito do bandido morto num conflito entre gangues, entre polícia? Ele vai para onde? Você acha que ele deixa de ser bandido? É isso? É eu matando ele que ele vai deixar de ser aquele espírito que momentaneamente ali escolheu o caminho do tráfego, da bandidagem? Não. Não. E Kardec é muito enfático nisso com os espíritos. Ele até fala, diz, olha, não se faz essa justiça, porque morto a cobra não se acaba o veneno. Porque o espírito sobrevive. E você acha que esse espírito não vai continuar, um traficante, por exemplo, que induz ali o pessoal, ele não vai cooptar também, continuar cooptando pessoas para o seu lado? Só que agora com mais vantagem. Ele não é visto. É invisível. Invisível. E vai estar lá, meu irmão, saia daí. Volte lá pro morro. Você acha que um espírito desse, que está perturbado, que está na sua... vivenciando essa dor de conflito enorme? Então, quando a gente dá graças a Deus que o bandido morreu, a gente não está sabendo ainda vivenciar o que o Cristo falou. Quanto mais o que o Espiritismo, como doutrina, nos pede a observar. A imortalidade da alma. Não morre. E todos têm a tendência são perfectíveis. E não somos melhores do que ninguém. Porque ninguém sabe se eu, na minha condição agora, amanhã reencarnar nessa desigualdade social tamanha no morro, se eu não vou cair na mesma tentação dele. Nasci nessa encarnação numa família que, graças a Deus, não precisava disso. Mas e se eu nasço no meio disso aí? Entende como a gente, quando combate a desigualdade social, a gente está preparando o nosso futuro. É possível que eu escape disso. Mas se eu colaboro com esse aumento da desigualdade social, colaborar é só estar nem aí. Porque o Cristo fala assim,
tive preso e não fosse me visitar. Eu não me lembro dele ter falado tive preso e fosse lá aplaudir quando eu morri. Ou me matar. Chico Xavier tinha um profundo trabalho, e eu particularmente sinto falta de um trabalho como esse dentro dos centros espíritas, de ir aos presídios. E aí, sabe o que ele levava, Silvio, para os presidiários? Cigarro. Sabia disso, Silvio? Não. Ele levava cigarro. E aí foram interpelar ele. Mas, Chico, você levando cigarro, alimentando o vício dos outros? Aí ele se vira para a pessoa e fala: tem vícios tão piores do lado de fora dessas grades. Esses que estão aqui dentro já estão pagando pelos seus. Quem sou eu para condenar? E continuava a distribuir os cigarros. Então, temos que entender que hoje a pandemia veio mostrar essa desigualdade latente, a fome, a miséria, que temos sim que matar. É sopão fraterno, que a gente se junta com alegria para dar. Mas eu ficaria feliz da vida quando não precisasse mais fazer sopão fraterno. Verdade. A maior alegria não seria ir para a sopa. Não deveria ser ir para a sopa todo final de semana. O meu momento maior de alegria seria: meus irmãos não precisam mais dessa sopa, porque eles têm a dignidade de ter comprado as coisas com seu suor em casa. E agora sim, eu vou tomar sopa com eles. E qual o próximo passo, meu irmão? O que é que você quer mais? Entendam, eu não estou sendo contra a doação de sopa, porque seria uma imbecilidade e seria uma crueldade ver o nosso irmão com fome e não dar o que comer. Porque o próprio Jesus já disse: tive fome e não me deste de comer, dei de comer. Mas isso é um degrau só. É um degrau. Façam das suas esmolas salários. Aí vai para o segundo degrau. Porque senão vamos ser escravos. E Jesus nos pede para ser servos e não escravos. Silvio, você sabe qual é a diferença de a gente ser servo para ser escravo? Tem uma diferença aí. Ser escravo é fazer tudo que o outro pede. E ser servo é fazer tudo que o outro necessita. E é uma diferença muito grande. Eu aprendi isso com minha filha. Minha filha, quando tinha 3 anos, queria a faca para cortar o isopor. Se eu fosse escravo da minha filha: toma, minha filha, toma a faca. Vá brincar. Mas como eu sou servo dela, qual é a sua necessidade, filho? O que, é que você está precisando? Não, pai, é porque eu vi na televisão que a gente vai fazer um brinquedo desse jeito. E aí eu preciso da faca para cortar isso aqui, ó, que era o isoporzinho. Ah, então deixa o papai te ajudar, para o papai aprender também. Porque ela tinha muita coisa do eu consigo. Deixa o papai lhe ajudar, porque aí eu aprendo também. Aí eu cortei com ela. Ou seja, eu dei a ela o que ela precisava e não o que ela queria. Só que isso dá trabalho, meus irmãos. Isso dá trabalho. Porque isso requer um ato de profundo desprendimento de si para olhar o que o outro necessita.
É preciso eu parar o meu momento para entender o momento do outro. Quem é que quer fazer isso, Silvio? Quem tem tempo para fazer isso, Silvio? Por isso que hoje em dia, às vezes, é mais fácil dar sopa do que trabalharmos para que aquela sopa não se perpetue. E como bem disse Kardec, todo se tem uma escola, deveria ser uma escola. Por que não abrirmos? Porque tem tantos professores entre nós, pessoas que já passaram na universidade. Por que não fazer um cursinho gratuito para essa juventude? Matemática, português, história, geografia. Já que a gente tem uma deficiência tão grande Em matemática, né? uma deficiência tão grande da educação dada pelo governo, já que as políticas públicas hoje não atendem à população e por isso que estamos dando sopa, então por que não fazer mais ainda? E dar dignidade para essas pessoas. E em contrapartida lutarmos também para que a gente eleja governantes que olhem para isso. Porque isso se renova. Se a gente pegar desde criança, vai ter adultos melhores. Mas o que acontece hoje na educação hoje em dia? A criança repete, quando vira o adulto não tem um bloqueio. Porque assim, o que é que a gente faz para a criança da gente comer? Olha, se você comer, pode assistir televisão. A gente não faz isso com os filhos da gente? Se você estudar, aí pode mexer no celular. Porque tirou o celular, minha filha, uma vez eu fui pegar minha filha na casa da mãe dela, e ela, pequena, tinha 9 anos de idade. Pai, volta! Eu já estava bem longe. Volta que eu esqueci minha vida. Eu disse, como assim, minha filha, minha vida? Esse meu celular. Eu digo, não, meu amor, sua vida está aqui comigo. Estou guardando, bem guardado. Vai ficar. Mas e se alguém quiser? Se sua mãe, que é a pessoa, outra pessoa importante na sua vida, quiser, ela tem o meu contato e fala com você. Aí ela ficou com a cara emburrada, logicamente. Mas depois passamos o final de semana tranquilo, fazendo 1001 outras coisas. Só que se eu não ensinar isso quando pequeno, porque uma pessoa tem que comer, meu amor, você tem que comer, não é para assistir televisão. Você tem que comer, porque senão você vai ficar fraca. E adoece. Ou morre. Meu amor, você tem que estudar, porque a desigualdade é muito grande. E papai não é filho, não é uma das 6 pessoas mais ricas do Brasil. Ela está na faixa dos 100. Não queira. Fica na faixa dos miseráveis. Então estude. Não para jogar um jogo. Não para ficar de celular. Estude porque você tem a necessidade disso. Só que educar cansa. Esse trajeto cansa. Então, quando vemos nossos dirigentes, nossos ditos representantes da Câmara, prefeitos, porque nós os elegemos, dizer assim, olha, eu faço isso, mas você tem que me pagar tanto, na verdade está reproduzindo uma coisa que aprendeu desde a infância. Aí eu faço isso, mas desde que... Tá bom, eu como, desde que eu fico tendo televisão. Aí cresce a necessidade de ter mais a televisão. É ter o carro do ano.
Aí porque ele tem um cargo melhor. E isso, essa corrupção que começa da infância, vai até a vida adulta. E não é só na pública, não. Na privada também. Porque eu, que trabalho com várias empresas, já sofri assédio em empresas privadas. Beleza, eu compro de você, mas o que, é que eu vou ganhar com isso? O comprador da empresa. Isso não. A conta que eu fiz não incluía isso. E perdi vários projetos por conta disso. Porque eu não incluí o dinheiro da propina. E quem é esse adulto que se apropria do que é do outro? É justamente esse freio que não teve, essa conversação que não teve. Portanto, o centro espírita devia trabalhar desde criança. Como diz Santo Agostinho no mesmo evangelho, a paz que tomam mais conta do seu jardim do que dos seus filhos, para verificar suas tendências. Porque quando vir de novo, vai vir com as mesmas tendências, porque o espírito é o mesmo. E Lamartine, quando é que essa roda de miserabilidades, de corrupções acaba? Essa é a nossa questão. Quando é que a gente vai deixar de dar sopa para ser feliz? Quando entendermos que, apesar de sermos indivíduos, regeneração não vem no esforço individual, mas no esforço coletivo de ascensão. Porque é impossível ficar feliz, porque quando Kardec pergunta assim aos espíritos felizes, né? A última casta de espíritos, espíritos puros, como é ter a felicidade plena, sem mácula? Os espíritos respondem com o conhecimento de todas as coisas. Então eu não tenho como ascender sozinho sem vendo o outro, meu irmão, passando fome. E continuando a passar fome. Porque se a gente for ver na nossa situação do Brasil, o Brasil dá uma melhoradinha e volta a piorar. Dá uma melhoradinha e volta a piorar. Dá uma melhoradinha e volta a piorar. Parece que não levanta voo. Parece voo de galinha. Onde só melhora para poucos. Pouquíssimos. E não importa quem botamos lá. Ah, vamos botar fulano, honrado. Ah, então vamos botar um novo. Vamos botar um mito. Mas não existe Salvador sozinho. Porque uma sociedade doente só vai eleger pessoas doentes. Como eu vou tirar do meio de uma cesta de maçã uma laranja? Vou tirar maçãs. Então qual é o nosso trabalho? É mudar fruta a fruta. É colocar melhores opções dentro dessa cesta. Para que eu possa pensar outra coisa que não seja maçã podre. Infelizmente. E tá aí a consequência disso. Então a pandemia veio tirar essa capa desse infortúnio, deixou de ser oculto, agora é escancarado. E eu digo isso com muito pesar. E nós participamos desse egoísmo e dessa discrepância social. Porque por muito tempo a gente fechou os olhos para isso.
Religião não tem que se meter nas coisas do mundo. Né? Como religião. Né? Olha, religião não se mistura com o mundo. Não é isso que pregam os evangélicos, que pregam, né? Os católicos e muitos espíritas também. O espiritismo é só para cuidar aqui da relação com os espíritos. Dá o meu passezinho aqui, não se mete em confusão. Mas a gente vive aonde, gente? Vive no mundo, Vive né? no mundo, né? Então o que é que temos que melhorar para esse mundo ser de regeneração? As pessoas do mundo. Então não há como não se envolver. Então Jesus nos pede, quando ele tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive preso, não fosse me visitar, tive doente, não fosse me visitar. Ele pede a nossa ação e não a nossa parcimonidade, nossa passividade. Ele pede a nossa ação. A nossa ação. A sopa é desculpa. Tem que ser desculpa. Para que eu adentre as casas e veja outras realidades diferentes da minha. Chico dizia assim que ele recebia, quando ele dava alguma coisa para alguém, ele recebia duas. Primeiro, um Deus lhe abençoe. Segundo, o aprendizado da humildade e de ver que existem outras dores. Então, a sopa tem que ser dada assim. Mas aproveitem a oportunidade da sopa para entender quem está atrás daquela sopa recebendo. E por que ele chegou até aquele ponto de receber aquela sopa. O que aconteceu com aquela família que precisa daquela cesta básica? Para que a gente não possa, para que a gente possa evitar e repetir. Porque a gente faz uma análise tremenda. Quando o avião cai, quebra, vamos investigar para que isso melhore, faz um recal, e faz um conserto, e faz um... Ah, não, era uma peça que vinha com defeito. Então troca essa peça em todos os aviões para não cair de novo disso. Foi isso que aconteceu agora, não foi com um avião 747, ficou um tempão sem subir aos céus, porque durante 2 vezes seguidas, 2 aviões caíram seguidamente, da mesma marca e mesmo modelo, e no mundo todo parou o voo dos aviões, até se descobrir a causa. E depois de descoberta a causa, só voltaram a voar depois que consertaram todos. Mil e 400 pessoas morreram essa semana, um único dia nessa semana. São 5 aviões caindo todos os dias nessa semana. E o que é que estamos fazendo para que isso não se repita? Porque estão morrendo de diversas coisas. Estamos só falando da morte de Covid. Mas há um crescimento e adoecimento mental da população. Há um crescimento da violência. Está se roubando mais, se matando mais. Porque o desespero assola. Mas eu pergunto a você, Silvio, é a primeira vez que passamos por uma pandemia? Sim. Como humanidade? Como humanidade é a primeira vez? Sim. Sim. É a primeira vez? Pandemia é. Não, Silvio. Teu espírito é, Silvio. Tem quantos anos? Tem quantos anos? É verdade, Tem 100 Lamar. anos. Foi em 1918 que tivemos a gripe espanhola. E tu acha que teu espírito estava onde nessa época, Silvio? E o que é que esse espírito trouxe, que aprendeu na pandemia passada, e trouxe para essa que está tentando melhorar? Você entende a nossa participação agora?
Somos espíritos imortais. E o que estamos fazendo com esse aprendizado? Essa é a pergunta crucial. Porque se a gente vem encarna várias vezes para aprender, o que é que estamos aprendendo? Ou não estamos aprendendo que estamos caindo nas mesmas provas? É preciso uma pandemia de 100 em 100 anos para que a gente descubra esses infortúnios ocultos e mesmo assim a gente não melhora. Como a gente quer ver a regeneração desse jeito? Não tem como. E posso parecer um pouco exasperado, mas é porque é latente. É uma necessidade latente. No centro de Afonso, dava-se 30 cestas básicas. Agora, não pode sair menos de 150. O centro é em Roda de Fogo. Você conhece Roda de Fogo? É uma comunidade. Conheço. É uma comunidade que você sabe que é uma comunidade carente. É. Mas a gente só dava 30. Já dava para ajudar. Hoje a necessidade é de 150. E com gente ainda esperando. Então que aprendemos, que chegamos à hora que esse infortúnio oculto já não é mais oculto. E que todos nós somos corresponsáveis para que esse infortúnio oculto não se repita. Do jeito que um desastre natural que acontece na cidade, como uma enchente, como outra qualquer, a gente quer que as autoridades façam algo para que não se repita essas calamidades. A calamidade do egoísmo que causa desigualdade social também tem que ser combatida. Começa pelo que vocês fazem no grupo Amigos Fraternos. Com a sopa e com a cesta básica. Mas eu peço, pelo amor de Deus, não parem por aí. Aproveite a oportunidade de entrar nos lares, de identificar quais são as reais necessidades de cada um, de ver se tem adolescentes, na maioria desses lares tem adolescentes, se estão estudando, e se vocês podem fazer um grupo de estudo com esses adolescentes, ou virtual, ou lá mesmo, com um distanciamento devido. Façam, movimente o centro, não só de espíritos e espíritos desencarnados, mas encarnados necessitados de ascensão. Porque a gente é muito feliz dando sopa para quem tem fome e dando cesta básica também nessa infortúnio oculto. Mas nossa felicidade maior era para que um dia a gente olhasse para um lado e não visse mais ninguém com a mão estendida. E sim com a mão na enxada da vida, trabalhando pelo mundo melhor. Com isso eu encerro minha fala para não durar muito e passei 2 minutos dos 5 minutos finais. Muita paz e que Jesus abençoe todos vocês. Que o amor de Deus invada o coração de cada um. Para que um dia, depois de tratar nossas dores, sejam elas individuais e coletivas, também possamos ser doutores das dores dos outros. Muita paz. Lamartine, a satisfação é toda nossa, que fazemos parte da terra, em Moreno, certo? Pela sua participação, pela sua conhecimento da doutrina, certo? Que nos passou esse ensinamento maravilhoso de hoje, certo? Que possamos que foi dito, né? E assim, um dia possa alimentar essas criaturas da forma, né? A necessidade da sexta, mas que possamos um ensinamento, né? Também colocou em relação preparatórios para os jovens, há um corte e costura para a mãe, para as criaturas, a formação
curso de pedreiro, qual o pai dessa criatura, dos irmãos Tem vários na dons. dificuldade. Eu posso dar curso de eletricidade predial. Eu sou formado em eletrotécnica na Escola Técnica. Eu posso dar um curso para um eletricista comum. Claro, Podemos fazer isso tudo. Se a gente for olhar os nossos dons individuais, um cursinho de computação. Recebemos doações, tem até alguma doação de computador parado para isso mesmo. Para que a sopa, a sopa e o farnel de comida sejam o prato de entrada, mas não o prato principal. Seja a entrada, mas não o prato principal desse banquete da vida. verdade. Isso é o que a gente tem que almejar. É isso mesmo, Lamartine. Eu acho que o caminho é esse. Que tem a oportunidade de conhecer essas pessoas, mas que elas não é necessidade do material. A gente sabe que, além de material, Que é uma necessidade justa e não devemos sem negar isso. Mas aí a oportunidade em relação ao de hoje. Graças a Deus por esta ensinamento a mais, não só para que as pessoas que estão lá vendo sua conversa, sua informação para o público. Eu peço para que você faça a prece final, para que a gente possa nos saborear com o seu encerramento de hoje. Dando um abraço a todos que estão presentes, que estavam nessa live aí, vendo, ouvindo-nos e tendo a paciência de me ouvir, que tem que ter, eu agradeço bastante a paciência de todos. Pedimos agora para serenar os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento, mas sem tirar, quando elevarmos o pensamento, a percepção de quem está próximo. Elevar o pensamento sem perder contato com o próximo nosso necessitado. Fazer das nossas ações prece em movimento. Porque a caridade é a prece em movimento. E para que esse sentido da caridade seja amplo, para que nós entendamos que a caridade vai mais além do pão. Mas como diz Jesus, dar o pão da vida, com toda a sua dignidade, com todo o seu significado de vida, sem excluir ninguém, sem excluir o doente, o pobre, o bandido, pois todos nós somos criaturas divinas, onde a essência do amor foi plantada em todos nós e só precisamos cultivá-las. Que tentamos aprender nessa encarnação mais um passo a caminho de regeneração. Mas regeneração não é algo individual, é coletivo. E como coletividade, o que estamos tentando fazer para que a regeneração reine na Terra? Pensemos nisso. Nos amemos. Sem caixas. Não precisamos botar caixas nem rótulo nos outros para amar. Ah, eu te amo, meu irmão, porque você é assim. Porque você é assado. Porque você é negro, porque você é branco, porque você é... Não. O amor que Jesus veio nos ensinar não tem rótulos. E como tem na parábola do bom samaritano, vem da onde menos esperamos. Sejamos esse amor em movimento. Entremos, temos empatia para entrar na intimidade do outro,
para não ser escravo do outro, e sim servos, dando o que o outro precisa e não o que o outro pede. Pois é para isso que Jesus nos ensinou, a ser servos e não escravos. Muita paz e que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Muito Lamartine. obrigado, por essa Lamartine, por Eu essa que agradeço, um abraço do meu Tentamos tamanho, e quando tivermos oportunidade. essa vacina para todo mundo, vou aí pessoalmente. Com certeza. Estamos na sua espera. Com Dona Renicleide, com você, com todos. Saudade dos nossos estudos virtuais também. Estamos fazendo presencial. Uhum. Eu, como sou grupo de risco, estou evitando o máximo, senhores. Porque, infelizmente, e isso me dói bastante, mas é o que tem para hoje. Mais um beijo no coração de todos.